depressão ele é extremamente forte. Tem um pesquisador na USP chamado André Brunoni. Ele é um dos top 3 mais citados no mundo nessa área. E ele faz estudos bastante robustos nessa temática sobre o efeito da neuromodulação para a depressão. Inclusive, clinicamente é aprovado o uso de neuromodulação, seja com a TDCS ou a TCC, quanto com a estimulação magnética transcraniana para uso clínico de depressão. Tá? Quem é da fisioterapia também deve saber isso melhor do que eu. O conselho de fisioterapia também tem aprovação para uso clínico, desde que você atenda a determinados requisitos de carga horária de curso teórico prático, salvo engano, são os principais para a utilização clínica. Tá? Bom, os efeitos para depressão, na verdade, para qualquer área, certo? O que acontece com qualquer intervenção? Acho que talvez os professores aqui devam concordar. No início, parece que a solução dos problemas do mundo, traz a pessoa amada e até 3 dias se estiver no estado, resolve tudo, certo? Então, no início, parece que funciona para tudo, é tudo ótimo. Depois, começa a aparecer uns resultados assim, ó, não é bem assim, parece que não funciona. E aí entra numa fase de depressão. Aquele hype inicial, ele cai e parece que não funciona para nada, certo? E aí depois, o pessoal que ainda continua de fato estudando, levando a sério, vamos entender o que acontece aqui. Então, que é essa história do para quem funciona, quando funciona, qual que seria o mecanismo. E aí é que a gente começa a ter uma real noção do efeito líquido, né? Então, assim, os resultados, eu não consigo te dizer a literatura específica porque não é algo que eu leia, tá? Mas existem resultados bastante promissores, não só para o campo de depressão. Neuromodulação tem sido usada hoje para praticamente tudo. Parkinson, acidente vascular encefálico, autismo, esporte, enfim, depressão, diversos outros transtornos, trauma cerebral. Então, tem uma possibilidade de um efeito bastante interessante, principalmente para pacientes que são resistentes à medicação. Tem um rapaz aqui, depois... Meu nome é Rebeca, sou estudante de nutrição aqui na UFRN e a minha pergunta é direcionada ao professor Rodrigo. Eu queria saber sobre o intratreino, que eu sei que é muito utilizado como uma estratégia para a melhora do rendimento no treino em si, mas também seria considerada uma boa forma de utilizar a recuperação muscular pós-treino? O uso do intratreino? Não, não. O intratreino hoje que a gente tem recomendações são associados ao consumo de carboidrato, propriamente dito, mas pós primeira hora de exercício físico, ok? Para dar o suporte ali da glicose para fornecimento de produção de energia, tá? Mas não pensando imediatamente no processo já de recuperação, tá? É mais manutenção realmente de glicemia para prover ali a formação de ATP para contração muscular. Charles? Sou eu, viu? Oi, professor. Charles, tá? A pergunta para o Daniel. Bom, fiquei bem curioso em relação, não lembro se tu comentou em relação aos mecanismos da neuromodulação, né? Quais são os potenciais mecanismos, assim, independentemente do desfecho? Você citou bem-estar, por exemplo, né? Que teve uma melhora ali do bem-estar. E aí, quais são os potenciais mecanismos pelo qual a neuromodulação age? Fiquei bem curioso. Na recuperação? Isso, na recuperação. Tá. É que no início da pergunta eu achei que era mecanismo geral. Vamos lá. Primeiro, dividindo em 2 partes. Primeiro, em mecanismo geral, ela vai atuar em mecanismos basicamente neuronais sinápticos, aumento da eficiência neural, e por isso que ela vai modificar o padrão de estabilidade. Ok, como é que eu linko isso com a melhora da recuperação? Tá? Bom, hoje a gente sabe claramente que além dos efeitos físicos que a gente tem do exercício físico, a gente tem diminuição de vigilância, diminuição de alerta, aumento da percepção de fadiga e de cansaço. Então seriam mais aspectos centrais relacionados a esses aspectos. Talvez aonde a sua pergunta queira chegar, e é o que eu acredito, com base no que a gente sabe no momento, ok, a ETCC ela vai diminuir o dano muscular? Não. Tá? Eu não acredito que vá, por não ter um mecanismo direto. Pode aparecer alguma coisa nova e mudar a minha opinião, mas no presente não, certo? No entanto, a gente tem, por exemplo, o fenômeno da fadiga mental hoje, que é bastante estudado, demonstrando em que o indivíduo que ele está mentalmente desgastado, ele desempenha pior em tarefas físicas, tá? E parece que esse efeito ele não tem nada periférico.
O indivíduo ele continua com a mesma frequência cardíaca, com o mesmo consumo de oxigênio, por exemplo. Não tem nada perifericamente que pareça explicar o porquê que ele piora. Esses efeitos parecem ser puramente devido a mecanismos centrais. E é justamente nesses mecanismos centrais de atuação é que a gente acredita que esse efeito ele aconteça. A gente não tem certeza ainda, porque os próprios mecanismos do ETCC ainda não são completamente claros, mas o link que a gente faz entre a estimulação melhorar a percepção de recuperação e, nesse caso do último estudo, o desempenho de passe, seja por mecanismos cognitivos, certo? Essa região frontal, pré-frontal, ela é responsável pelo controle cognitivo, principalmente pelas funções executivas, tá? Então, existem estudos com estimulação para melhora do aprendizado, né? Tanto aprendizado de maneira geral como aprendizado de tarefas motoras, né? E aí, potencialmente, esse seja um mecanismo. Tanto que se a gente olhar lá, eu não mostrei, acredita em mim, tá? O gráfico do salto vertical, ele não tem diferença, tá? É um salto contra movimento, mas ele não tem diferença. Justamente pelo fato de que eu não acredito que exista um efeito direto da neuromodulação na periferia. Seria mais em aspectos relacionados ao sistema nervoso central e o controle em si. Só que a gente tem que pensar no organismo como um todo, né? Eu tenho um músculo lá na ponta, mas eu preciso que esse músculo seja adequadamente estimulado. Se for para gerar força, com a estimulação em frequência de disparo adequado, né? Se for para tarefas mais de controle motor, para coordenação intramuscular, por exemplo, intermuscular também. Então seria mais por fatores neurais especificamente e não periféricos diretamente. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Mais alguém, gente? Tem Ricardo, tem uma moça lá atrás. Eu sou do curso de fisioterapia e eu queria fazer uma pergunta para o professor Golber. Hoje em dia está tendo muito o boom da prática esportiva, com a corrida, todo mundo está se empenhando, né? E eu queria saber como se observa, a fisioterapia observa a prática do dia a dia com a evidência científica. Porque também hoje na internet você vê milhões de coisas, mas você não sabe o que de fato funciona. E também outra pergunta é sobre a pistolinha de massagem, porque hoje em qualquer canto que você vai, você vê uma pessoa. E qual a evidência o que aquilo causa, né? Porque a gente está usando aquilo para tudo, pelo menos é o que se observa. Uma pergunta, Amanda. Se a gente fizer um confronto da prática com a ciência, independente da pistolinha lá, percussiva, da massagem compressiva, da fotobiomodulação, a própria neuromodulação, que não deixa de ser um recurso eletrofísico, é um conflito grande, né? Quando aqui perguntou os mecanismos, né? Então, nós somos seres eletrificados, ou seja, nós temos cargas, íons, que interagem o tempo todo com essas diferentes energias, quer seja a estimulação elétrica, quer seja a luz, quer seja a energia térmica, por frio ou por calor, enfim. Então, a gente não tem dúvida que a interação dessas energias com o tecido ocorre, porque nós somos seres eletrificados. No entanto, um aspecto que bagunça o meio de campo aí, um negócio bem popular, é o aspecto dosimétrico. A dosimetria que se utiliza nos estudos e em relação à prática, há uma heterogeneidade muito grande. Então, as pessoas querem usar recursos protocolados, com a mesma dosagem para todas as pessoas. Então, começa a ter um conflito do que se faz na pesquisa, do que as pessoas fazem na prática. Nem sempre as pesquisas vão responder o que as pessoas estão fazendo na prática. E muitas vezes o que se faz na prática não está se comunicando o que se produz. Então, diretamente à sua pergunta, quando a gente pensa em recovery, tem uma gama de recursos que tem evidência que não funciona. As pessoas dizem, não tem evidência. Não, tem evidência, mas tem evidência que não funciona. Aí as pessoas utilizam para outros desfechos. Não, é uma manutenção. Mas manter o quê? Eu iniciei minha apresentação falando isso, né? Manter o quê? Manter o quê? Um bem-estar? Você faz uma sessão de fisioterapia, faz um relaxamento e eu vou fazer uma manutenção. Pô, se for para esse desfecho, de boa. Agora, quando eu penso em desempenho,
a gente tem que ter mais cautela quando a gente pensa numa massagem percussiva, né? Que uns usam 5 minutos, outros usam 10. A velocidade de aplicação pode ser uma, a pessoa usa diferente. Então, em termos de conhecimento científico, há um descompasso do que se pesquisa e que as pessoas estão usando na prática, independente do recurso que se utilize. Respondi? É o que os colegas falam, prática pela prática. Se for prática pela prática, então tudo pode ser utilizado, né? Você reza, o cara faz e está tudo de boa. Agora, a gente não pode também ser extremista, não. É porque o estudo não respalda, mas o estudo está de acordo com o que se utiliza na prática. Estava conversando com o Eduardo agora aí sobre isso, né? O colega que falou de estudos com jogador de futebol é um desafio. Você pegar o indivíduo no dia a dia, valorizando a validade externa, porém, algumas situações vai ter uma heterogeneidade de resposta, porque é inerente à condição humana, é inerente à condição biológica. Ou seja, a interação dessas energias com situações biológicas diferentes vai dar resposta diferente. O princípio da individualidade, não tem como. Pessoal, infelizmente pelo tempo a gente precisa encerrar a mesa, mas enfim, a gente vai ficar por aqui se alguém quiser conversar com a gente ou mandar e-mail, tá? Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês e encerro. Agradeço aos professores por se disponibilizarem para